Shalom, meus queridos irmãos, pastor Ilmar de Lajinha do Ministério Tabernáculo, igreja aqui da nossa região, na zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, com os 6 estados do Brasil, com mais de 80 igrejas e um missionário na Espanha. Falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Tabernáculo, em convênio com a Igreja Tabernáculo, mas o Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Nós estamos aqui ministrando aulas de introdução de teologia nível básico. Estamos no 4º livro, a matéria é a História de Israel. Estamos fazendo um grande resumão aqui da História de Israel. Eu sou o professor Ilmar, sou professor da Rede Estadual de Ensino aqui de Minas, Sociologia e Geografia, concursado. E aqui no seminário, fundador e diretor de CCBB, dando aulas e ensinando nesses anos todos aí, quase 30 anos. Na aula passada falamos sobre o reinado de Saul. E hoje entraremos e falaremos de Davi. A história de Davi é muito longa, né? Muito grande. E o nome mais citado na Bíblia é o nome de Davi. É o que mais aparece. E o livro de 2 Samuel já vai agora concentrar só mais em Davi. Mas nós, estudando a vida de Saul, já falamos muito de Davi. Como é que ele aparece, né? Ele primeiro é convocado para ser um cantor, um músico na corte de Saul. Depois ele vira pajem de arma, depois ele vira gente de guerra, depois ele vira capitão de 1000. Depois ele então foge de Saul, passou grande parte aí, talvez uns 10 anos ou mais, fugindo de Saul. Nós fizemos a cronologia dele aqui. Saul começou a reinar no ano 1050, morreu no ano 1010. Davi teria nascido mais ou menos em 1040, 10 anos depois de Saul reinando, nasceu Davi. E quando ele então vai pastorear, já está com seus 20 anos por aí. Quando ele encontra-se com Golias, mais ou menos 20 anos. Talvez com 18 anos, 16, 17, 18, vai para a corte, para ser o músico, para espantar o espírito maligno tocando a sua harpa, né? Dedilhar lá a sua harpa. E no ano, então, 1020, ele tem 20 anos, né? E Saul já está com 30 anos de reinado. Saul acaba o reinado e morre. Saul morre no ano 1010, ele reinou 40 anos. Então, Davi começa a reinar com 30 anos, né? Então já está no ano 1010, Davi tem 30 anos. Ele começa a reinar, nisso aí vai reinar 40 anos. Vai reinar até o ano 970, quando ele morre com 70 anos de idade. Então a história dele acontece por aí. Ele reina 7 anos e 6 meses na cidade de Hebron, embaixo ali, pegando as tribos de Judá, Benjamim, um pedacinho de Simeão. E depois ele reina mais 33 anos, no ano 1003, no caso, reina mais 33 até 970, quando ele morre com 70 anos. Então, o caso da Betseba, mais ou menos, Batseba no ano 993, e Salomão nasce no ano 991 na vida dele, e Aminon e Tamar, aquele episódio no ano 990, morre Aminon, Absalão no ano 980, e depois, então, temos a morte dele no ano 970, antes de Cristo. Salomão, mais ou menos nessa época, ia estar com 21 anos, quando ele vai assumir o reinado, né? Então, ele é o oitavo filho de Jessé. Está lá em 2 Samuel 17, 12, 8 filhos. E a explicação aí, apesar de 1 Samuel 16, 10, dizer que era 7, mas é 8, porque passaram-se os 7 e não apareceu ninguém, que era quando Samuel foi ungir, né? Davi como rei. Então, Eliabe, nem Abinadab, nem Samua, Samal, Simeia, nem Natanael, nem Radai, nem Ozem, nem Eliú. Esse oitavo aí, esse 7º filho de Jessé, aparece em 1 Crônica 27, 18. E Davi é o menor deles. E as irmãs deles, Zeruia e Abigail. Então, essa aí é a história de Davi. Depois, vamos seguir avante. Então, a história de Davi, ela é essa história que coincide um pouco com a de Saul, né? Depois que ele vira, então, aí, ele foge muitos anos e acaba que ele está lá na cidade de Hebron, já está reinando desde o ano 900, e quando ele começa a reinar em Hebron, já é o ano 1010, não é isso? Davi reina em Hebron, começa a reinar em Hebron com 1010, porque vai acabar o reinado em 970. Depois de 7 anos, ele se torna reino do sul. Então, o livro de 2 Samuel vai tratar mais do reinado de Davi, especificadamente. Então, ele está lá em Hebron, quando se recebe a notícia daquele camarada que veio trazendo a notícia dele, né, a Amalequita,
veio trazendo a notícia, Davi mata a Amalequita, que traz a notícia da morte de Saul. Ele traz para Davi, e diz assim, ó, eu estou trazendo aqui o bracelete e a coroa dele para você. Então Davi apanha suas vestes, rasgou, todo mundo pranteia, chora, jejua por Saul, por Jonas, e faz uma canção para eles e tal. Aí os anciãos de Judá aclamam então Davi rei, não é isso? De Hebron, ele começa então a reinar nesse período aí. Ele estava em Ziclag, Davi estava em Ziclag. Não tinha ainda vindo para Hebron, não. Nesse tempo, então, é que ele sobe para Hebron. Depois que morre o nosso irmão Saul, é que ele vem assumir, então, o reinado das tribos do sul. Ele vem para Hebron. Então, esse ano aí, o ano que começa a reinar no ano 1010, né? Começa a reinar em Hebron. Mas no ano que morreu Saul, que ele começa a reinar em Hebron. Ele ficou em Ziclag 1 ano e 4 meses, morou por ali. Davi é aclamado rei de Judá. O Abner, que é o capitão do exército de Saul, devia ter morrido com ele. Não sei como, fugiu, escapuliu. Um menino de Saul não foi, ele tinha 4 filhos, chamado Isbosete ou Esbaal. Esbaal é homem de Baal, Isbosete é homem de vergonha. E eles vão atravessar o Jordão e montam um reinado lá. Que vão ficar lá durante um período aí Davi reinou 7 anos e 6 meses em Hebron. Isbosete e Abner faz rei ali. Davi, então, tem a vitória primeiro contra Joabe, contra Abner, e foi quando morreu Azael, né, que é um dos valentes de Davi. Depois os filhos de Davi que nasceram em Hebron, ele cita lá os meninos, começando pela Minon, de Ainoã, por isso que é a segunda mulher no caso, que é Mical, a primeira mulher, não tem filhos, que Leabe ou Daniel de Abigail, esse ninguém sabe se ele viveu, porque não se fala nele, deve ter morrido. Depois Absalão, depois Adonias, depois Cefatias, depois Itreão. São os 6 meninos que nasceram em Hebron. Ele vem para Jerusalém e ele tem mais filhos ainda, né? 4 com Batseba, mais Batseba e mais outros lá. E Abner então faz aliança com Davi, e Joabe mata Abner a traição, Davi lamenta a morte de Abner também, e os 2 servos de Isbosete matam Isbosete em pleno meio-dia, traz a cabeça dele para Saul, para Davi mata aqueles camaradas que mataram, esses 2 sujeitos que mataram o Recabe e o Baaná, que mataram Isbosete, e aí Davi é constituído rei sobre todo Israel. Então Davi foi ungido 3 vezes, né? Primeiro foi ungido por Samuel, na casa de Jessé. Depois ele é ungido pelos anciãos quando morre Saul, ele é ungido pelos anciãos de Judá, em Hebron. E agora, por fim, ele é ungido novamente como rei de todo Israel. Aí aparecem os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, os 4 de Batseba, mais aí 9 outros, né? Fora as filhas concubinas e outros mais. Né? Primeira ação de Davi era fazer o quê? Arrumar uma central. Hebron é uma cidade pequena. Ele precisava de uma capital, uma cidade macro. Então ele faz o quê? Ele toma de assalto Jerusalém, depois ele vai buscar a arca. E traz a arca para Jerusalém. Depois deveria fazer um templo, mas o Senhor Deus não permite, fala com ele que o filho dele vai fazer. E aí nós temos a história de Davi com várias guerras dele. A partir do capítulo 8 de Samuel, as vitórias de Davi sobre as várias nações, né? Ele enfrentou filisteus várias vezes, amonitas, e Davi procura saber se ficou alguém vivo de Saul, de Jonathan, descobre então o rapaz, né? Que é chamado Mefibosete, e traz ele de volta e põe ele na corte. Davi derrota os amonitas, derrota os sírios. Davi então comete adultério, né? Davi, alguns perguntam por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu adultério com Batseba, se ele mandou matar, assassinou Urias, né? Mentira, tanta coisa errada, mas Davi era de um homem de coração sincero, ele confessava pecado, sincero mesmo, e ele tinha intimidade muito grande com Deus, orava 7 vezes ao dia, compunha canções com tanto serviço, com tanta coisa, escreveu tantos, mais de 70 salmos, né? Era um homem voltado para as coisas divinas. Mesmo que ele era um pecador, como nós também somos. Então ele comete adultério com Batseba, manda matar Urias, que a Batseba é filha de Eliã, Eliã filho do seu conselheiro Aitofel, né? E esse Urias é uma pessoa que é estranha ali, não é da cidade, Urias o Eteu, não é de Judá, nem de Israel. Depois Natan vem e repreende Davi, entrega a profecia para ele. Você matou, então agora a morte vai entrar na sua casa. Você vai ter que pagar 4 vezes o que você fez, porque a sentença foi o próprio Davi que deu.
Natan chega lá e conta a historinha para ele. Havia um homem que tinha uma cordeirinha, veio um visitante, em vez de pegar um outro homem, era muito rico, em vez de pegar das ovelhas dele, pegou a cordeirinha do pobrinho. Aí Davi falou assim, esse homem vai ter que pagar 4 vezes mais. Então Natan disse, você é o homem, você vai pagar 4 vezes. Ele pagou mesmo, 4 vezes mais. 4 decepções da família dele e 4 descendentes deles que morreu assassinado. Começando com Joás, o rei, que era da descendência dele. Filho do filho do filho do filho do filho do filho dele, né? Roboão, Abia, Asa, Jafá, Jorão, depois então você vai encontrar aí Jorão, nós teremos Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão. Então tem 4 reis que foram assassinados. Esses 4 reis para mostrar a ele, Davi, que ia cumprir 4 vezes. E também na casa dele aconteceu isso. Aminon é morto, a Diná é violentada, né? A Diná, não é Diná, é Tamar, né? Diná é lá do tempo de Jacó. Tamar é violentada, Absalão é morto, depois Adonias é morto. Então, 4 vezes também acontece a desgraça na vida dele. Davi conquista Ramá, temos o incesto de Amon com Tamar, né? Depois dessa história de Davi com Batseba, a desgraça está na casa dele. Só tem bomba daí para frente. Absalão, depois de um tempo, mata Aminon, ele foge, vai lá para o parente dele, o rei de Gessur, né? Talmai, rei de Gessur. Por lá ele fica mais uns anos, 3 anos, depois de 2 anos, volta e consegue voltar para Jerusalém. E aí nós encontramos depois, ele arruma pessoas para correr na frente dele, uns 50 homens para correr adiante dele, para pronunciar que ele vai ser o rei. Davi, então, nessa época aí, já deve estar aí já bem de idade, né? Talvez aí faltando 10 anos para ele morrer, já está bem de idade, com 60 e tantos anos por aí. E Absalão, então, se proclama rei. Davi resolve fugir para não enfrentá-lo e vai atravessar o Jordão e vai lá para Manaim. Então, Davi é enganado por Ziba, amaldiçoado por Simei, aquele benjamita, e pede a Deus que Uzai combata os conselhos de Aitofel. Aitofel vem, que havia se rebelado contra Davi por causa de ter matado Eliã e matado o neto dele, né, no lugar de neto, que era o Urias, o Eteu, casado com a Batseba. Ele rebelou-se e foi embora para Gilo, cidade dele. Agora ele vem com Absalão e dá um conselho, mas Uzai dá um outro conselho, ele fica contrariado, suicida, e a batalha se acontece então nos bosques de Efraim, e Joabe mata Absalão, que tinha um cabelo muito grande, ficou preso no pescoço, o mulo passou e ficou preso pelo pescoço, não ficou preso pelo cabelo, ficou preso pelo pescoço na árvore. Davi chora muito a morte de Absalão, Joabe dá uma dura nele, né? Falei, engraçado, talvez se tivesse a gente morrido, você não tinha feito esse choreiro todo. Agora o seu adversário morreu e você então fica desse jeito aí. Então você ama os que te aborrecem, e aborrece os que te amam. Está lá em 2 Samuel 19. Porque hoje dá a entender que nada vale para contigo capitães e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos, talvez te parecera melhor aos teus olhos. Levanta, pois, agora. Sai e fala conforme o coração do teu servo. Porque pelo Senhor te juro que se não sair, nem um só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será esse do que todo mal que tem vindo sobre ti. Quer dizer, fez a pressão, né? Joabe fez a pressão porque tinha Davi na mão. E quando Davi mandou matar Urias, mandou uma carta para Joabe. Então ele sabia da tramóia toda. Então naquele dia Davi ficou na mão de Joabe. Então Joabe falava duro, ele era primo dele primeiro, né? Mas falava duro com ele. Primo primeiro, não, sobrinho dele, né? Porque Joabe é filho de Zeruia. Zeruia, irmão de Davi, era sobrinho dele. Mas dava uma dura nele muito grande. Ele disse que esses filhos de Zeruia são terríveis, né? E aí Davi volta para Jerusalém, Mefibosete encontra-se com Davi, Barzilai vai lá ajudar Davi no tempo que ele estava lá do lado do Jordão, né? Lá naquela região do Manaim. E acontece a sedição de Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Davi consegue sufocar a rebelião, e aí vai aparecer a fome em Israel e sua causa. Davi pergunta por que essa fome está acontecendo em Israel. Deus fala para ele porque é por causa de Saul, que perseguiu. Saul perseguiu o pessoal chamado Gibeonitas, que era aquele povo que tinha enganado Josué, mas tinha um pacto em Israel. Eles tinham que ser rachadores de lenha e tirador de água. E Saul não podia ter matado eles, porque havia um pacto entre eles e Israel. Então, eles pedem 7 filhos, 7 descendentes de Saul,
para se enforcar. Então Saul tira os de Jonatas fora, pega os filhos de Rispa e pega os filhos de Merab. E aí tem 4 guerras contra os filisteus, alguns cantos de Davi em ações de graça, e aí nós chegamos ao final, no livro de 2 Samuel, com as últimas palavras de Davi. Diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, Jacó, o suave em salmo de Israel. E aí fala, tem uma descrição da história dele, os 37 valentes que Davi teve, nomeando cada um, né? Falando a peripécia, o feito de cada um. Aí, por fim, ele manda fazer um censo para descobrir quantos tem, e Deus manda uma praga sobre ele, porque ele teria feito esse censo. O censo não era coisa que podia fazer de qualquer maneira, porque tinha que pagar cada um uma taxa, né? E aí um anjo aparece, o profeta aparece a ele e diz: 3 coisas eu te proponho. Ou você cai aí, ou você fica, então é para você escolher. Ou então vai ser 7 anos de fome, 3 meses você foge do inimigo, ou 3 dias de peste. Falou, caiu na mão de Deus, que Deus é misericordioso. E o livro acaba com ele fazendo sacrifício na ilha de Araúna, no Jebuseu. Ele compra a ilha por 605, depois também compra os bois por 50 e faz ali um altar. Essa ilha de Araúna era onde no futuro iria Salomão construir o templo, chamado Templo de Salomão. Então a história de Davi é muito linda e muito bela, ela vai repetir lá em Crônicas, né? Mas vai dar detalhes da contagem dos levitas, que eram 30 e tantos mil, 38 mil, aí separa 24 para ser das turmas, 4 para cantores, 4 para porteiro e 6 mil para juízes, a distribuição desses levitas, como Davi juntou tanto ouro, tanto ferro, tanto cobre, tanta prata para construir o templo, isso vai repetir lá depois no livro de Crônicas. Então, em resumo, bem resumido mesmo, é a história da vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus que reinou por 33 anos em Jerusalém e 7 anos e 6 meses em Hebrom, no sul. Davi teve vários filhos, né? E entre eles vai sucedê-lo o rei Salomão. Fica na paz, tchau, tchau.